Olá, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 4 do nosso CCJS em Pauta Podcast. Eu sou Ricardo Martins, jornalista por formação e também estudante do curso de Direito aqui do CCJS UFCG. Hoje nós vamos falar sobre uma grande conquista aqui do nosso Centro de Ciências Jurídicas e Sociais da UFCG, que foi a aprovação do curso de Psicologia com parecer positivo e nota de excelência. E para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui 3 convidados de peso nos estúdios do CCJS em Pauta Podcast, que é a coordenadora do curso de Psicologia, a doutora Juliana e Silva, e os professores Dr. Yarley Pereira, que é presidente e membro da comissão, e também o Dr. Thales Fabrício, ele que é psicólogo aqui do nosso campus e mais um membro da comissão do curso de Psicologia do nosso CCJS UFCG. A gente começa aqui o nosso bate-papo com a professora Juliana e Silva. Professora, seja bem-vinda. Olá, Ricardo. Obrigada pelo convite. A gente começa com a primeira pergunta aqui, professora. Vocês receberam a nota de excelência do curso de Psicologia, né? Numa escala de 0 a 5, nota 4,45, 4,5 mais precisamente. O que significa na prática esse resultado para o CCJS e para toda a comunidade acadêmica? Bom, então, primeiro iniciar essa conversa, esse nosso encontro, falando da alegria e da satisfação que é trazer esse curso, esse tão aguardado curso, e um curso que está, digamos assim, ele foi gestado durante 4 anos e é como se ele estivesse nascendo agora, o nosso filho mais novo aqui do CCJS. E é uma alegria imensa para a gente, que fez parte da comissão, e para toda a universidade, essa aprovação com nota de excelência. Acho que, como o próprio nome fala, nota de excelência, é sempre bem importante. A gente até brinca, puxa, se a gente passasse com quase 7, já estava de bom tamanho, um 6,9. Então, assim, nós estávamos aguardando uma boa nota. Obviamente, a gente fica na expectativa, foi um trabalho árduo durante esse tempo todo, mas, sem dúvida, nos surpreendemos com essa nota, Foi acima das nossas expectativas quando nós fomos ver e fomos entender essa aprovação, o relatório dessa aprovação. E, assim, é sempre importante frisar a importância do curso para o CCJS, como você bem mencionou, e para toda a comunidade. É uma conquista, uma grande conquista da UAD, do CCJS, da UFCG e da comunidade de Sousa e região. Assim, aqui em Sousa, nós não temos curso de psicologia. Na região, não temos curso gratuito de psicologia, Nós temos cursos em universidades particulares em municípios próximos, mas um curso em universidade federal, um curso que preze por essa questão do acesso à educação, a democratização da educação, nós não temos aqui na região. Nosso curso mais próximo da UFCG, é um curso da UFCG no município de Campina Grande. E temos também um curso em Juazeiro, Está abrindo também um curso em Mossoró. Então, assim, nesse nosso raio aqui de proximidade, nós não temos curso de psicologia em uma universidade pública, Então, talvez isso para a gente seja uma das grandes conquistas, Assim, que a gente tem esse orgulho, nós, enquanto docentes de uma universidade pública, trazer o acesso à democratização e à interiorização do ensino, Assim, os nossos alunos, muitos alunos, eles precisam se deslocar para um outro estado, para uma outra cidade. Muitas vezes, assim, tem esse movimento, de migração das pessoas que moram ali nos municípios de interior e vão até a capital, Então, a ideia da interiorização é que essa educação ela adentre nos espaços e, obviamente, promova crescimento, promova desenvolvimento, promova transformação de vidas, transformação de políticas públicas, enfim. Então, acho que a excelência é mais por esse ponto, Assim, que nos orgulha de fazer parte desse processo. Ok, professora Juliana, obrigado pelas suas explanações iniciais. Professor Yarley, quais foram os principais desafios enfrentados aí na elaboração desse projeto até o curso tornar-se realmente realidade aqui no nosso CCJS? Bom, eu acho que teria que fazer outro podcast somente com os desafios, Mas
antes de qualquer palavra, agradeço o convite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês nessa noite. Que também você que está nos ouvindo, pode ser de dia, pode ser de tarde, né? Mas o importante é que nós estamos aqui para compartilhar essa experiência. Acho que o primeiro desafio que nós enfrentamos foi um desafio comum a toda a humanidade. A pandemia do Covid-19, que travou, num primeiro momento, todos os nossos processos. A própria instituição precisou de alguns meses para se reorganizar. Ficamos ali alguns meses, acho que vocês recordam, né, quem é da instituição, antes do RAI, né, daquele período que nós tivemos em regime especial, nós ficamos alguns meses ainda em que a instituição não conseguia avançar em nenhum processo, porque estava, inclusive, com várias e várias reuniões para poder definir qual seria o nosso formato de educação, né, de ensino no período pandêmico. Então, acho que foi o primeiro desafio que enfrentamos. Na sequência, nós tivemos um desafio também na perspectiva, no caso, no interno da nossa comissão, porque que curso nós queríamos. Então, nós tivemos que pesquisar, tivemos que estudar, fizemos várias reuniões, até que nós conseguimos montar, né, um fluxograma, um curso interessante, que trabalhasse bem as necessidades que nós temos, locais, regionais, que respondesse também às demandas que nós temos na nossa região, que fosse um curso à nossa cara. A gente não queria copiar um curso de fora, ou até mesmo, por exemplo, copiar o curso de Campina Grande. Nós queríamos um curso que tivesse a nossa cara, que respondesse à nossa realidade sertaneja, né, do interior, que trabalhasse com as nossas principais demandas. Então, isso também foi um desafio, porque a gente precisou estudar, precisou, né, construir essa proposta. Depois a gente teve um terceiro desafio, que foi justamente a aprovação de resoluções, a própria organização da mudança, né, do regulamento de graduação que a instituição passou nesses 4 anos. A gente teve um novo regulamento de graduação e com ele novas resoluções, inclusive que diziam como deve ser um PPC. Então a gente tinha que reformular o PPC a partir das resoluções. A gente teve 2 resoluções durante o período, né, e que geraram também algumas modificações. Por fim, a gente também teve a dificuldade com mudança de gestão dentro da própria instituição. Nós tivemos um mandato que concluiu-se e um que começou. E com isso tem sempre mudanças em quem está à frente, né, de pró-reitoria, de órgãos, né, colegiados, e que também deixa um pouco o processo esperando, porque é necessário quem está saindo, né, prestar contas, e quem está chegando receber, se ambientar, organizar, tomar uma ideia, né, tomar pá do que tem. Então isso também foi outro desafio que nós enfrentamos, até finalmente recebermos a visita, né, da comissão do MEC. Também foi desafiante o momento, né, sempre é tenso, mas tivemos êxito. Nenhum desafio foi suficiente para, né, brecar a nossa força de vontade, a nossa disposição de conseguirmos a aprovação desse curso. Ô, professor Yarley, a sensação, depois de todo esse processo, agora com o curso de psicologia sendo uma realidade aqui no nosso sertão? É um misto de felicidade, de júbilo, né, de alegria, de querer sair assim gritando de felicidade para todo lugar, mas também é de alívio, né, porque o peso de uma responsabilidade que tirou noites de sono, né, que consumiu fins de semana. Então, é aquela sensação de terminamos, né, conseguimos. Então, não deixa também, eu seria até hipócrita se não dissesse isso, né, porque a gente capitaneou esse processo sem deixar as nossas outras atividades, sem deixar de ser professor em sala de aula, sem deixar de coordenar cursos, sem deixar de compor, né, CEP, NDE, sem deixar de ter projeto de pesquisa, sem deixar de ter projeto de extensão, de fazer as outras atividades que são próprias da instituição. Então, acaba que é muita coisa, né? Mas é o que nós gostamos de fazer e foi o compromisso que nós tivemos, né? Então, também deixa esse alívio, sim, mas também esse júbilo, essa alegria imensa.
Ok, professor Yarley. Professor Tales, o curso de psicologia ele chega num momento extremamente importante, tendo em vista que a nossa população, isso é inegável, grande parte da população está adoecendo mentalmente, né? Gostaria que o senhor falasse sobre a importância que traz esse curso de psicologia aqui para o nosso sertão, no quesito de cuidado com o nosso público. Olá, Ricardo. Acho que essa pergunta é pertinente para esse momento que estamos vivendo. Como o professor Yarley trouxe, o curso surge ali no seio de uma pandemia, né, com impactos à saúde mental da população mundial, né, e nunca ficou tão evidente a necessidade de cuidar da saúde mental, né, da população de todos os lugares desse mundo. E, além disso, né, a própria região, como a professora Juliana colocou, ela carecia de uma formação, né, em saúde mental pública de qualidade, enfim. Então, os diversos estudos que foram feitos pela comissão, pela instituição, somado a esse cenário de necessidade de cuidado em saúde mental, né, a própria profissão, que ela é de extrema relevância e ela adentra em várias áreas de atuação, né, não só na saúde, mas em tantas outras, né, soma, né, todos esses elementos e constitui uma profissão que vai trazer essa formação para o interior do Estado e que, com certeza, né, vai formar profissionais aí de qualidade. Ok. E qual a expectativa, professor Tales, para esses primeiros anos de funcionamento? De que forma será o ingresso do estudante aqui no nosso CCJS? Neste momento, é importante que todos entendam, né, nós estamos ainda em trâmites burocráticos, né, documentais, processos a nível de Ministério da Educação. Né, a nossa previsão otimista é que em 2026 a gente já esteja com esse curso em funcionamento, né, após o ato autorizativo, né, no Diário Oficial, além de todos os trâmites que são inerentes à abertura de um curso. Né? O ingresso de estudantes nos cursos superiores da UFCG ele se dá via SISU, né? E o SISU, como todos conhecem, né, ele ocorre ali em momentos específicos do ano. A nossa previsão é que em 2026 ele seja ofertado via SISU ou em uma modalidade especial de ingresso, que é feito também utilizando a nota do Enem. Né? Então, a própria instituição ela cria um processo seletivo especial caso o calendário ali, né, não se alinhe ao calendário do SISU. Mas nós não podemos definir ainda quando isso ocorrerá, porque depende, de fato, do ato autorizativo e de toda a organização interna, né, para a oferta da primeira turma. Aqui no CCJS nós temos, por exemplo, alguns processos, que é o processo de transferência natural de um curso para outro. Temos também a questão do ingresso graduado. É possível dizer, nesse primeiro momento, se essas também serão formas de ingresso aqui, ou é uma resposta que vem mais adiante, professor? Em um primeiro momento, né, não é possível, em função, por ser a abertura de um curso, né, mas em momentos posteriores, sim. Né, e aí, obviamente, quando nós tivermos mais concretude de prazos, de total de vagas, né, que forem autorizadas e a existência ou não de vagas ociosas na primeira turma, aí sim virão outras modalidades de ingresso. Mas nesse momento a gente não consegue definir ainda. Ok, professor Tales, obrigado aí por essas respostas iniciais. Professora Juliana, como é que está essa demanda? Eu notei que desde o primeiro momento do anúncio do curso de psicologia aqui para a nossa cidade, o burburinho foi grande, a repercussão nos veículos de comunicação aqui da nossa cidade. Como é que está a demanda? O que é que as pessoas estão falando nas ruas de Souza sobre o curso de psicologia? Então, Ricardo, sim, está sendo um grande burburinho, né? Em todos os lugares as pessoas nos param e vão perguntando quando é que o curso vai começar, vai ser pelo Enem, né? Vão aproveitar o Enem. Muitos relatos, assim, isso como o professor Yarley falou, nos enche de júbilo mesmo, né? De relatos de alunos daqui, de professores daqui, que chegam e param, olha, eu quero ser aluno, né, aluno de vocês. Pessoas da cidade que perguntam nos espaços, né, quando a gente comenta, ou então que já estão sabendo, por exemplo, lá no Centro Cultural, eu fui em seguida, logo após a aprovação, e algumas pessoas já vieram perguntar, olha, professora, eu quero fazer o curso, então eu quero ensinar no curso. Sem dúvida, isso nos enche de alegria, né? Eu acho que é um curso, como o professor Tales colocou, aguardado, acho que diante dessa demanda que a gente fala, né, da epidemia de saúde mental, da epidemia dos processos de adoecimento mental, e é um curso que tem uma área de atuação importante, né? Assim,
A gente costuma falar que não existe uma psicologia, que existem as psicologias pela diversidade, tanto no campo teórico como no campo prático. Então, assim, o aluno, quando entra no curso de psicologia, ele tem aí várias opções de escolha, e ele deve, inclusive, fazer essa escolha em alguns momentos do curso por área e por campo teórico, né? Então, assim, a psicologia, ela está nos hospitais, ela está nas escolas, ela está nos ambientes organizacionais, no esporte, no trânsito, né? Tudo isso compõe a área de atuação da psicologia. Nos grupos, nas comunidades, e dentro das políticas públicas, né? A ideia do nosso curso é ter esse diálogo próximo com as políticas públicas, essa perspectiva da sócio-histórica também, inclusive é uma das ênfases do nosso curso, né, do nosso fluxograma. No campo da saúde também, temos várias opções dentro do campo da saúde, enfim. Né, assim, realmente é um curso que, pela sua diversidade, dá muita opção para os profissionais. E além, e diante, né, desses processos de adoecimento, cada vez mais os espaços necessitam dos profissionais de psicologia. Certo. E essa questão, a senhora falou sobre um ponto muito importante, a questão do ensino, a docência, né? Como é que será essa forma de ingresso aí dos professores? Existe previsão também de concurso para serem efetivados aqui na casa? Como é que está essa questão, professora? Então, estamos na expectativa também, ansiosos, mas como o professor Thales colocou, ainda o curso ele está tramitando, né? Assim, porque ele precisa, após a aprovação, ele precisa ainda de uma consulta junto ao CNS, o Conselho Nacional de Saúde, e em seguida ele vai ser autorizado de fato, vai ser gerado um código do curso, e aí a partir da geração desse código é que será possível a gente ofertar as vagas para os alunos, né? E em relação às vagas para a docência, também é algo que está sendo tramitado junto à reitoria da UFCG. Então, assim, tudo é um processo, né? Assim, tudo... a gente inicia ali, faz aquela parte, começa de um ponto, e à medida que as coisas vão se encaminhando, a gente vai adentrando nesses outros processos, né? A expectativa realmente é que venham novos docentes, né? Não sabemos ainda quantos, quando que será, né, essa oferta de vagas, digamos assim, para os docentes. E a forma de ingresso, digamos assim, dos docentes é a forma de ingresso da universidade, né? Via concurso público, via edital de remoção. Ou seja, é um curso que entra dentro do processo das políticas institucionais da UFCG e vai seguir da mesma forma que os outros cursos. Entendi. Ok, professora Juliana, obrigado mais uma vez. Professor Yarley, o nosso CCJS ele é conhecido por disponibilizar o serviço escola. Nós temos aqui, por exemplo, o Núcleo de Prática Jurídica, bastante importante para os nossos estudantes, o curso de Direito. O curso de Psicologia também vai disponibilizar esse serviço, atendendo a população aqui da nossa cidade, prestando esse serviço escola, essa assistência aí, professor? Sim, Ricardo, e gostei muito que você utilizou o termo certo, serviço escola, porque geralmente as pessoas costumam chamar de clínica escola, né? Mas a psicologia não é só clínica. Como a professora Juliane já colocou, nós temos uma diversidade de abordagens e também de áreas de atuação, e o espaço de estágio precisa também receber toda essa diversidade. Então, por isso que é um serviço escola. Ele sim vai oferecer um serviço clínico, mas não somente um serviço clínico. E apesar assim de eu entender, né, nós entendemos que há uma expectativa muito grande pelo serviço clínico. Entendo, até por causa desse processo que já foi colocado aqui, né, da pandemia de saúde mental que nós vivemos na atualidade, mas não é somente, né, isto. E esse espaço também será no nosso campus lá do centro, onde já está também o núcleo de prática jurídica, onde já está o nosso núcleo de conciliação e mediação, e o trabalho no serviço escola, né, também vai dialogar com esses dois espaços, especialmente nas discussões de psicologia jurídica, nas discussões de psicologia social. A gente vai trabalhar também com esses dois espaços, de modo que a gente quer, na verdade, uma integração entre, né, os lugares
e os estudantes e os professores, professoras de estágio que nós tenhamos, independente do curso. Então, seja direito, seja serviço social, seja ciências contábeis, porque a empresa júnior também está lá, né, o curso de administração e também o de psicologia. Então, nosso serviço escola estará no campus do centro também. Quando ele estiver em pleno funcionamento, e que isso deve ocorrer quando o curso estiver no 8º período, é bom salientar isso, né, porque às vezes a população pode até pensar assim, o curso começou, na segunda semana já ia atrás de atendimento, né? E, na verdade, é um processo, inclusive, de formação dos estagiários, para que esses possam, com uma supervisão docente, obviamente, mas para que eles possam oferecer o serviço. Então, o serviço clínico, especificamente, e também outras atividades, vai estar plenamente estabelecido quando a primeira turma estiver no 8º período. E aí, quando houver esse pleno exercício, nós teremos condições, nós teremos estrutura para realizar 240 atendimentos semanais. Muito bom. 120 adultos, né, jovens, adultos e pessoas idosas, 120 para crianças e adolescentes. Vai ser a nossa capacidade máxima na estrutura que nós temos organizada. Obviamente que esse número pode variar, inclusive para menos, porque dependerá do número de alunos, né, dependerá do número de supervisores que nós vamos ter. Né? Então, nós pleiteamos junto ao MEC 100 vagas. O curso foi aprovado. Quando houver a publicação no Diário Oficial da União, é que nós vamos ter plena certeza se as 100 vagas foram atendidas. O MEC pode, por exemplo, autorizar com 50 vagas, com 60 vagas. Isso vai significar que nós vamos ter um número menor de alunos. Significará também que isso vai impactar também nas possibilidades de atendimento quando nós estivermos com o funcionamento do serviço escola. Então, a gente está falando sempre em previsões aqui. Não são verdades absolutas, mas previsões que nós fazemos diante do que nós temos de concreto hoje, de informações e de esforços já, né, definidos. Muito bom. Professor Tales, estou vendo um dado aqui muito interessante da Organização Mundial da Saúde, que está estimando aí que uma em cada 8 pessoas no mundo, que representa cerca de 970 milhões de pessoas, vivem com transtorno mental. É um dado alarmante e preocupante, né? O que representa aqui, segundo dados do IBGE, 10,2% da população adulta recebeu o diagnóstico de depressão em algum momento da vida. Como é que vocês encaram esse número e essa grande responsabilidade com a chegada do curso de psicologia, professor? A gente encara esse e tantos outros dados sobre saúde mental com a maior cientificidade possível e, sobretudo, com a maior implicação possível, né, para lidar com isso. Porque nós somos profissionais de psicologia. Né? Os 3 que estão aqui, né, têm a formação em psicologia e a gente acompanha isso diariamente, seja na formação de profissionais, seja na atuação, né, profissional propriamente dita. Então, esses dados eles revelam, né, um crescimento do adoecimento mental, né, dos processos de adoecimento mental, mas também significa uma desconstrução, né, também do temor, do tabu, né, sobre o adoecer. Né? Então, sempre que a gente fala sobre saúde mental, a gente aborda a importância de desmistificar o processo de adoecimento, porque todos nós estamos passíveis. Né? Nós somos 4 aqui nessa roda de conversa, né, e temos riscos de adoecer. Né? Então, a formação de profissionais, né, implicados com essa causa e entendendo que o adoecimento mental ele pode ocorrer em qualquer ambiente, qualquer espaço, né, reforça esse nosso compromisso com a construção de um curso tão importante e, como foi dito aqui, ainda ausente, né, na formação pública no interior da Paraíba. Então, a gente recebe com tranquilidade, mas também implicados, né, na transformação dessa realidade. A gente sabe que a formação em psicologia não garante necessariamente a diminuição do adoecimento, mas possibilita o cuidado desses sujeitos, né, que pode estar em adoecimento. E, obviamente, que quanto mais conhecimento difundido, né,
maior a possibilidade, né, de acesso ao serviço, de ter atenção ao adoecimento mental, né, entre tantas outras possibilidades. Então, a gente enxerga que ter essa formação aqui é também cuidar dessa população da cidade de Sousa, da região, né, e que esses números podem diminuir. Inclusive, o senhor presta atendimento aqui no nosso centro, né, os nossos estudantes que muitas vezes são acometidos de algum problema e o senhor sempre está disponível. Como é que funciona esse atendimento aqui, professor? Isso. Eu costumo sempre brincar, né? Eu sou psicólogo da instituição, estou psicólogo da instituição, apesar de ser chamado de professor, né? Apesar de também estar como professor momentaneamente. E esse é a tarefa que eu gosto de fazer, né? Então, cuidar dos nossos estudantes, né, é cuidar de vidas, né, de pessoas que vêm de outras cidades, de outros lugares, com suas famílias, suas histórias, né, e o fato de estar na universidade não garante, né, isenção do adoecimento, né? Então, o atendimento ao estudante na universidade, ele não é necessariamente um atendimento clínico psicoterápico, como a gente costuma falar, né? É um cuidado que abarca aí várias possibilidades de intervenção, entendendo que nós estamos num espaço educacional, né? Não é função princípio da universidade o tratamento, né? Para isso existem outras políticas públicas, mas sim nós cuidamos na medida, né, das nossas possibilidades. E esse cuidado ele não se refere só ao psicólogo, é o professor que também cuida, que também acolhe, né, que media, que muitas vezes encaminha aos serviços, né? Então é muito importante frisar isso. E tendo um curso de psicologia aqui, a gente acredita que esse cuidado vai se ampliar ainda mais. E aí as demandas são muitas, né? Muitos alunos atribuídos aí com as atividades acadêmicas. Tem também esse ponto que você falou que é extremamente importante, que é esse desprendimento das famílias, né? Que quando o estudante vem aqui para o centro, acaba deixando um pouco sua família lá no local deles e vem para cá. Então, eu estou no processo e que o senhor ajuda aí nessa caminhada desse estudante, não é isso, professor? Isso, é uma vivência que abarca vários processos, que não é fácil, né? Estar na universidade é extremamente desafiador, né? Para alguns grupos ainda mais, né? Então nós lidamos aqui com a complexidade de vidas e de processos que só quem está na luta diária, né, compreende bem. Mas é importante tocar nesse assunto. Acho que é importante depois a gente ter um momento para falar com mais profundidade sobre isso, mas reforçar, né, que o adoecimento ele pode ocorrer em qualquer lugar, né? Então nós não estamos livres disso, né? Assim como não estamos livres em outros espaços. Verdade, professor. Professora Juliana, o curso de psicologia chega em um mês simbólico, o mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Que tem toda essa vivência aí da questão das doenças mentais. Então isso tem uma grande representatividade, não é isso, professora? Sim, com certeza, né? Sempre esse mês de setembro ele traz esse alerta, né, para a gente. E eu acho que é importante colocar, inclusive, que não é só durante o mês de setembro que precisamos ter o alerta, né? Mas o Setembro Amarelo ele é importante para a gente pautar isso politicamente, para a gente trazer essa discussão para os espaços. E, sem dúvida, é bem significativo, né? Esse parecer ter sido divulgado, esse parecer de aprovação ter sido divulgado no mês de setembro. E é importante sempre a gente fazer essa reflexão de que as demandas referentes à saúde mental, como você até trouxe, né, nessa estatística aí da Organização Mundial de Saúde, elas não são necessariamente individuais, né, assim, porque teve um tempo em que a própria psicologia, né, tratava essa dimensão do adoecimento mental de uma forma muito individual. É porque a pessoa está doente. Mas, na realidade, esse adoecimento ele é coletivo, né? Assim, isso é uma pauta coletiva para a gente da psicologia e das outras áreas também. O processo de adoecimento ele tem tudo a ver, por exemplo, com a ausência das políticas públicas, com as fragilidades que acontecem em determinados espaços, em determinados locais, né? A gente trabalha com perspectiva de saúde para além da ausência de doença. Então, para sermos pessoas saudáveis, além de não estarmos doentes, mas nós precisamos de acesso à educação, acesso à saúde, acesso a lazer, acesso ao esporte, acesso a uma conversa, acesso a uma escuta. E é sempre importante a gente pensar no Setembro Amarelo também nesse formato, né? E o curso, ele traz essa perspectiva
política também, né? Assim, ele traz uma importante reflexão para uma região que tem uma série de fragilidades, né? Que tem uma série de vulnerabilidades e que a psicologia ela pode contribuir nesse sentido, né? Assim, por exemplo, a gente está aqui numa região em que nós temos uma comunidade cigana aqui perto, e é uma comunidade extremamente excluída do próprio espaço aqui da cidade, né? Que temos comunidades quilombolas que também são, acabam ficando muito aquém ali do acesso das políticas de saúde. E o curso ele entra por aí também, né? Assim, trazendo essa discussão e se somando aos outros cursos que já existem aqui no CCJS, né? O curso de Direito, curso de Serviço Social, Administração e Contábeis nessa dimensão, né? Então, assim, Setembro Amarelo é importante para a gente estar pautando, para a gente estar trazendo sempre, mas também dentro dessa reflexão, dessa dimensão coletiva do Setembro Amarelo e que deve estar presente em todos os meses, né? E de que forma vocês têm recebido esse apoio aqui, desde a implantação, de fato, do curso de Psicologia? Vocês têm buscado esse diálogo com as entidades públicas municipais aqui também? Como é que tem se dado esse processo, professora? Então, né, assim, esse diálogo ele deve existir desde sempre, né? Sem dúvida. A gente aqui na universidade, a gente sempre tem que estar dialogando com as autoridades locais e com a própria comunidade, né? É sempre importante lembrar que a universidade ela existe a partir do tripé ensino, pesquisa e extensão, que a ideia é justamente compreender que o aluno ele não vai aprender aquele ofício, né, aquela ciência só na sala de aula. Esse aluno ele precisa estar nos vários locais. E aí nós já temos feito discussões, né, por exemplo, com algumas instituições, com algumas pessoas no sentido de pensar em campos de estágio, né? Semana passada tivemos uma reunião com o HUJB, que é o Hospital Universitário aqui de Cajazeiras. Tivemos também algumas conversas com algumas instituições representativas, né? Hoje tivemos uma reunião com o conselheiro Alex, que é do CRP, que é daqui da região e que está trazendo também essa possibilidade da interiorização do nosso conselho. Profissional extremamente capacitado. Extremamente. É um profissional conhecido aqui da região, né, daqui de Souza, que é conselheiro do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia da Paraíba, e ele, juntamente com outros profissionais, estão trazendo essa dimensão da interiorização do conselho, né? Tanto que foi inaugurada agora uma sede do Conselho em Patos, uma subsede. E a ideia é que, por exemplo, o Serviço Escola, nós até estávamos conversando sobre isso, que o Serviço Escola ele faça parte aí da política de saúde aqui da região, né? Assim, lá, por exemplo, lá em Campina Grande, o Serviço Escola do curso lá de Campina Grande funciona no mesmo espaço que uma UBS de lá, que, né, a comunidade já acessa a UBS e, paralelamente, acaba acessando também o Serviço Escola. Então, assim, a universidade ela precisa existir dentro de uma localidade e o nosso curso, como o professor Yarley colocou, ele nasce com essa identidade. Fizemos ali todo um estudo, tivemos discussões, tivemos reuniões, né, com professores de Campina Grande, mas a ideia é trazer essa identidade para o curso, né? Um curso que nasce de um lugar, sim, em um tempo histórico, ou seja, de uma materialidade. São realidades diferentes. Né? Realidades diferentes, né? Com certeza. Ok. Professor Yarley, o curso de Psicologia ele nasce também em uma parceria do CCJS com o CFP, por exemplo, lá de Cajazeiras, né? Já que o CFP oferta o laboratório de anatomia. Isso. Como é que vai acontecer essa parceria? Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para a gente. Bom, na verdade, o curso é da UFCG. Então, nós tivemos, sim, uma parceria muito estreita com o CFP de Cajazeiras, mas também com a instituição no todo. Geral. Inclusive, foi um dos pontos em que a comissão de autorização do MEC ficou impressionada, porque o reitor veio a Souza para acompanhar a visita. A nossa procuradora, né, educacional, institucional, a professora Creuza, que nós temos um carinho imenso por ela, também veio, ela que também coordena a CPA. Então, a gente teve também um aporte, né, de Campina Grande,
se fez presente conosco não só na visita, mas, por exemplo, quando o nosso projeto político-pedagógico teve que ser aprovado na Câmara Superior de Ensino, a gente também teve uma articulação, né, com os membros conselheiros, né, da Câmara, que são diversos, né, centros da nossa instituição. Então, houve uma receptividade muito positiva da nossa proposta na instituição. Mas com o campus de Cajazeiras, que está mais próximo de nós, como eu disse, essa parceria foi mais estreitada. E Cajazeiras abriu as portas para nos ajudar. O laboratório de anatomia foi disponibilizado porque o curso de psicologia tem uma disciplina de anatomia e de fisiologia, né? Que está localizada no primeiro período do curso, mas não fazia sentido construir um laboratório de informática, um laboratório de anatomia no CCJS para uma disciplina que ia ser ofertada, era dinheiro demais. Então, seria muito mais simples nós já aproveitarmos a estrutura que a própria instituição tinha, com os laboratórios de anatomia de Cajazeiras, onde há os cursos de medicina e de enfermagem. E houve essa disposição, inclusive, do próprio coordenador, o docente, o professor Alain, que também se disponibilizou a lecionar a disciplina no curso de psicologia. Mas não somente dele, nós tivemos também diversos professores da unidade de educação, lá do CFP, que se disponibilizaram a lecionar também no nosso curso, o professor Rômulo, a professora Anne e a professora Nosângela, que também apostaram conosco, né? Estiveram conosco durante os dias da visita, nas discussões do NDE, nas discussões docentes, de composição de disciplinas, enfim, estiveram conosco, estão conosco, não é nem estiveram, estão, né? Porque o projeto acaba também sendo do CFP. Isso é muito bonito de se ver, né? Como a instituição colaborou para que nós tivéssemos o curso. Isso também não passou despercebido pela comissão do MEC. Eles também, quando estiveram conosco, pontuaram isso, né? Que era perceptível, que era visível o quanto a instituição queria o curso e o quanto a instituição não mediu esforços para que esse curso se tornasse uma realidade. E não era nada superficial, não era nada que nós, né, enfim, não era uma encenação. De fato, havia esse compromisso. Desde o primeiro momento, desde a primeira reunião que nós tivemos em Cajazeiras com os psicólogos, porque no campus de Cajazeiras nós temos um número maior de psicólogos que são docentes por causa dos cursos da área de educação, das licenciaturas, né? Que eles trabalham psicologia da educação, psicologia escolar, enfim, então eles têm um número maior de docentes, né? Porque no nosso campus, docente de psicologia, só tem Juliane. Eu sou professor, sim, da casa, sou psicólogo, mas sou docente de Direito. O meu concurso público, né, foi para a unidade acadêmica de Direito, para o curso de Direito. Então, mas de toda forma somos dois, né? Eu e a professora Juliane. E de lá veio esse apoio, esse suporte, que também foi muito importante para nós, né? A própria diretora, né, do CFP, a professora Kênia, também foi extremamente receptiva desde o primeiro momento. Eu lembro que também a própria professora que coordenava, né, a unidade de educação, a professora Rosilene, também foi muito receptiva quando nós levamos o pleito até o CFP. Enfim, nós não tivemos obstáculo, nós não tivemos nenhum mais, e se, nada disso, né? De fato, o campus de Cajazeiras foi um grande parceiro, está sendo um grande parceiro para a implantação do nosso curso. Muito bom. Professor Yarley, a gente vai encaminhando aqui para os finalmente do nosso CCJS em pauta. O tempo realmente passa voando, né? A gente tem muitos assuntos para comentar aqui nessa mesa, mas eu creio que essa foi apenas a primeira oportunidade de muitas que virão. Agora, nessa rodada final aqui, eu trago uma pergunta que serve para todos vocês, né? Eu gostaria que vocês respondessem de forma objetiva aí e trouxessem uma mensagem para os estudantes e a comunidade. O que esperar desse curso e, mais uma vez, celebrar um pouco essa conquista. Gostaria de começar com você, professor Thales. Essa pergunta ela é muito importante porque
além de ter todo esse envolvimento da equipe institucional, né, e reconhecermos o envolvimento da sociedade, como a professora Juliana trouxe, né, isso faz com que a gente fique muito empolgado com a empolgação da sociedade, né? Então, vocês podem esperar desse curso, um curso com pessoas empenhadas, com equipe que trabalha unida, né, com uma equipe que está de forma muito brava, né, lutando por conquistar vagas, né, uma quantidade significativa de vagas discentes, vagas para docentes, né, com um serviço escola que oferta serviço de qualidade, com uma estrutura que quem conhece o Campos de Souza sabe, né, uma estrutura também organizada, moderna, né, temos aqui o exemplo do podcast, então podem esperar muita coisa boa, a gente espera vocês aqui. Professora Juliana. Então, né, acho que o professor Thales falou tudo, mas o que esperar desse curso? Sem dúvida, um curso que vai buscar essa excelência, né, no seu processo assim, de ensino, pesquisa e extensão. Um curso que pauta de forma comprometida e cuidadosa o que a gente chama da nossa ciência, né, da nossa composição teórica, digamos assim, e um curso cuidadoso também com a área prática, como até o professor do MEC falou, olha, é psicologia, ciência e profissão, né? Os cursos eles precisam focar nisso, mas de uma forma também que a ciência não esqueça da identificação do local onde esse curso está existindo, né? Então eu acho que talvez seja isso, um curso com a sua competência teórica, né, com muito trabalho, como o professor Thales colocou, com muito empenho, mas um curso também que dialogue o tempo inteiro com a comunidade, o tempo inteiro com as políticas públicas, com as empresas, né, com as comunidades tradicionais que estão em volta, com as fragilidades que a gente identifica aqui na cidade, com as nossas questões sertanejas, né? A gente vê aí pelo banner, que foi um banner pensado, trazendo essa identidade, né? O Mandacaru, e com a florzinha, porque, enfim, né? Há de se ter alegria e leveza em todos os espaços. Muito criativo, por sinal, viu, professor? Professor Yarley. A gente vai esperar um curso comprometido com os objetivos, habilidades e competências descritos nas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de psicologia, com compromisso ético do nosso Código de Ética Profissional, comprometido com a excelência que a UFCG possui, né, e a tradição que a UFCG possui de oferecer cursos de uma formação abalizada, científica, como a gente precisa, né, de ciência hoje. Na verdade, sempre precisamos. Na história da humanidade sempre foi necessária, mas houve um tempo em que começou recentemente aqui no Brasil a se questionar a validade, a necessidade, a importância da ciência, e a gente vai oferecer um curso comprometido com a ciência, até para um resgate que nós temos deste valor social na qual nós queremos construir, né, o nosso futuro. Um curso assim, de um fluxograma, né, de uma proposta bem abrangente. A comissão também pontuava isso, né, que nós estamos fazendo a proposta de um curso belíssimo. Vai nos dar muito trabalho, mas vai ser um curso belíssimo. Então, nós temos também esse compromisso, mas que, ao mesmo tempo, também será um curso leve, alegre, como eu costumo dizer, né? A psicologia é uma leveza que cura. Então, ele não será pesado, ele será leve, mas sem perder o essencial e o que é importante. Muito bom. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui nos estúdios do CCJS em Pauta Podcast. Dizer que o curso de psicologia para você que está em casa no CCJS UFCG, no Sertão, em Souza, já é uma realidade. Agradecer a presença de todos novamente e agradecer, claro, você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos acompanhando em qualquer turno, manhã, tarde, noite e madrugada. Muito obrigado. A gente volta a se encontrar no próximo episódio aqui no CCJS em Pauta Podcast. Um abraço e até lá.